Boa noite a todos. Está entrando no ar o seu Política de Quinta. Agora nós temos aqui toda quinta-feira, às 22 horas, como falar de política de um jeito novo de se comentar política, tá? Gente, nosso canal aqui, vocês sabem, ele é um canal que fala de muita coisa, cria também pensar, então vamos falar um pouco sobre política. Toda quinta você tem um encontro conosco aqui, mas já advertindo você, se você for daquelas pessoas que tem cabresto, que fala de política só quando é o seu time que está ganhando, então eu tenho uma notícia ruim para te dar. Provavelmente você vai se chatear comigo, porque aqui eu não tenho um lado nem um outro, nós temos um lado da verdade. Então, de novo dizendo a vocês, eu sou um conservador, de conservador burkeano, como o pessoal gosta de dizer, tá? Eu sou um conservador que gosto muito de estudar, então eu sou conservador, não é esse conservador moda que tem por aí, que o pessoal diz que é conservador, mas acaba que não é, tá ok? Então, dito isso, gente, já advertindo vocês, no Brasil não existe um partido conservador. Parem de fazer essa ideologia na cabeça de vocês, essa coisa doida, e nós vamos falar sobre isso aqui também. Nós vamos falar hoje sobre 3 pautas aqui, que é por que tantos apoiadores do Bolsonaro estão saindo do PL e indo para outros partidos. E a pauta 2 é os apoios que o Partido Liberal está costurando. São apoios complicados ou não, tá? E a pauta 3, nós vamos falar sobre o vazamento dos áudios do ministro Alexandre de Moraes, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, esse é o primeiro programa. Vai estar aí tudo assim, meio zoado, porque o programa é para ser meio zoado mesmo, tá? Porque é uma política de quinta, tá bom? Num sentido bem pejorativo da coisa, tá? Então nós vamos falar aqui de um jeitão mais bem-humorado nesse negócio sobre política, tá? E a primeira coisa a se falar, gente, por que tantos partidos, tantas pessoas me perguntaram aqui, principalmente aqui na nossa cidade, em Lafayette, nos foi perguntado muito assim: por que o fulano é um conservador e está no PSDB? Por que o fulano é um conservador e está num partido novo? Por que o fulano é um conservador e está no DEM? E assim por diante. Então, para responder esse tipo de pergunta, gente, conservador, vocês sabem o que é, né? Eu estou falando conservador a grosso modo, porque se a gente botar o pingo no i, conservadorismo aqui passou bem longe. Mas, vamos lá. O PL, primeira coisa, não é um partido conservador de pauta. O PL é um partido liberal, então não existe partido conservador no Brasil. O que existe no Brasil é o fenômeno Bolsonaro, que foi para o PL, e ele, sendo maior do que o PL, fez com que o povo pensasse que o PL é um partido de direita, é um partido conservador. Basta você ver quem é o presidente do PL. O presidente do PL é Valdemar da Costa Neto. Busca aí depois, Valdemar da Costa Neto. As coisinhas básicas assim, tipo mensalão. Essas coisas aí que o Valdemar vai estar envolvido nisso, tá? Então, parece-me, gente, que aqui no Brasil há um tipo de amnésia, daquelas amnésias assim que eu quero ter, sabe? O pessoal se esquece quem é o povo. E eu estou falando com vocês, conosco aqui que somos conservadores. Parece que a gente perdeu a noção do tempo e do espaço, gente. A gente perdeu tudo porque só pode ser, ué. Vocês estão achando o quê? Que Valdemar da Costa Neto é um conservador? Ora, estavam chamando Tarcísio de conservador. Aí fica complicado. Então, veja bem, muita gente está saindo do PL por o seguinte: o PL ele não vai ter como aglutinar esse monte de vereadores dentro do partido. Tem também as questões dos municípios, vai destruir com o PL nacional. Marca o que eu estou dizendo a vocês, tá? Por quê? Os PLs municipais, que são o Partido Liberal do município,
eles estão destruindo com o PL nacional. As alianças escusas que o PL está fazendo, eu vou falar isso na pauta 2, mas eu quero só terminar aqui a pauta 1. Olha só uma coisa. Tem muita gente aí, fora do PL, que é gente de bem. Tá? Tem muita gente de direita no PSDB. Tem muita gente... Você quer ver uma coisa? Aqui mesmo, no nosso município, o pré-candidato a prefeito do PSDB é um pastor. Que ele era do PL antes, que é o pastor André Menezes. Tá? Então veja bem uma coisa. O cara tem os mesmos valores que eu tenho. O cara é um pastor, defende a mesma coisa que eu defendo. A única coisa que difere entre eu e ele é a placa da igreja dele. Então o que é que eu faço? Teologicamente, eu e ele somos divergentes. Só que ideologicamente, nas pautas políticas, nós somos semelhantes. O que é que eu faço? Eu não estou elegendo um pastor e um teólogo para a minha igreja, não. Eu estou elegendo um prefeito, vamos assim dizer. Elegendo não, num ponto de vista de dizer, porque ele ainda é pré-candidato, né? Amanhã é que vira um candidato. Mas se fosse esse o caso, as pessoas têm que começar a entender que a gente não pode olhar as pessoas simplesmente e dizer assim, ele está em tal partido, então eu não voto. Não, porque não tem esse partido conservador. Se o tivesse, eu defenderia. Mas nós não temos no Brasil isso. Então nós temos aqui, pautas dentro dessa ideia, desse espectro político, o seguinte: nós temos conservadores espalhados em um monte de partido, tá? Em um monte de partido, e a gente vai ver isso aí nas eleições federais também acontecendo isso. O que me estranha muito são pessoas que se dizem conservadoras, que quando foi para pegar o barco da campanha eleitoral lá atrás, federal, estavam abraçados com deputados, candidatos a deputados federais, que eram extremamente de extrema esquerda. Isso é que me causa estranheza, tá? Então não venham aqui me dizer que o PL, todo mundo que está lá é conservador, porque não é. Existem pessoas conservadoras. Eu tenho aqui, tem pré-candidato no PL, daqui mesmo de Lafayette, pré-candidato no PL, que eu pretendo olhar, olhei para o cara e falei, você tem uma proposta boa, você tem uma proposta legal, eu vou com você. Pré-candidato, você entendeu? Como o pré-candidato do PSDB, aqui, é também o meu pré-candidato. Ou seja, então não tem como a pessoa dizer assim, esse partido aqui é o partido de direita. Não, você olha as pessoas. Logicamente, gente, se o cara está envolvido aí com extrema esquerda, né? Os partidos de extrema esquerda, você sabe quais são. O cara é envolvido, os partidos dos caras envolvidos com aborto, legalização de droga, feminismo, ideologia de gênero, esse troço todo. Logicamente você olha para esse pessoal e diz, não, cara, seu partido não dá nem para olhar para ele. Mas tem muita gente no partido de centro que é gente decente, gente boa, tá? Então vamos começar a tomar cuidado de não pensarmos que o PL é o partido de direita, porque isto não é verdadeiro. Isto não é verdade, tá bom? Existe muita gente boa dentro do PL, muita gente de direita, mas não é só isso. Tem muita gente lá de esquerda. Saindo disso aqui, basta ver a pauta 2 que nós temos. A pauta 2 aqui agora é os apoios que o Partido Liberal está costurando. São apoios muito complicados no Brasil. Veja bem uma coisa. Talvez você não saiba, você pode até pensar que é fake news, mas busca aí que não é. Na capital do Ceará, em Fortaleza, o partido do Bolsonaro, o PL, está junto com o PDT do Ciro Gomes. Ou seja, Ciro e Bolsonaro provavelmente não, eles irão dividir palanque. Essa é a grande verdade. Veja, um cara de esquerda, esquerdão mesmo, que o Ciro é isso, tá? Um cara de esquerda ou centro-esquerda, vamos assim dizer, mas ele é de esquerda, vai estar no mesmo palanque do Bolsonaro e os dois apoiando o mesmo candidato a prefeito para tirar o PT lá. Então veja, qual o critério aqui do conservadorismo nisso? Vamos começar aqui. Gente, eu voto no Bolsonaro, eu só não sou
é guiado por uma seita chamada bolsonarismo. Isso aí é uma loucura. Porque o que vocês estão fazendo já no Brasil é seita. Isso aí é uma seita religiosa, é uma loucura. Tá? O cara compra perfume, botinha, chinelinho do Bolsonaro, essa coisa, tudo isso aí já é seita, isso aí não é comigo. Se vocês são adeptos de seita aí, o problema é todo de vocês, meu não. Tá bom? Então não me venham aqui vocês dizerem que isso é política, porque não é. Isso daí é ideologia cega de seguir ali uma ideologia doida, estapafúrdia, cega, qualquer coisa que vocês queiram, menos política. Basta ver, olha só uma coisa o que o PL fez em São Paulo. Há uma tentativa de desgarrar o PL disso aqui, mas o Bolsonaro disse, mas não vai dar. Quem anda com quem anda, meu pai dizia que quem se mistura com porco vai comer farelo, cara, não tem pra onde correr, tá? O PL em São Paulo ele não alçou um candidato à prefeitura. E o que fez? Pegou e vai ser vice-prefeito do Ricardo Nunes. Não vamos esquecer que o Nunes é favorável à ideologia de gênero. O Nunes é favorável a toda a agenda LGBT e assim por diante. O Nunes é favorável a banheiros trans. O Nunes é favorável a banheiro unissex, aliás, melhor dizendo. O Nunes é favorável a tudo isso. Mas quem vai ser o vice do Nunes? Um candidato do PL. E aí, o que acontece? Aí o Eduardo Bolsonaro, de ontem para hoje é dia 15 de agosto, então, de ontem para hoje, o Eduardo Bolsonaro saiu com um discurso contra que o Nunes fez errado. Por quê? Porque o Nunes, ele acenou um apoio para Joyce Hasselmann. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro viu um problema do Ricardo Nunes acenar um apoio para Joyce Hasselmann, que era inimiga do pai dele nas eleições, ou seja, ganhou na asa do Bolsonaro e depois traiu o Bolsonaro, e aí o bolsonarismo não aguenta isso. Mas o Eduardo Bolsonaro viu o problema na Joyce Hasselmann ser no Nunes apoiar a Hasselmann, mas não viu problema nenhum em o Nunes ser um cara que defende ideologia de gênero, que defende essa coisa toda. Tá dando para você entender? Quando vocês fazem parte de uma seita, vocês não conseguem observar o óbvio. Vocês não conseguem ver isso aqui. Ou seja, então nós estamos dispostos a ignorar um cara que é favorável a banheiro unissex, favorável a ideologia de gênero, favorável a tudo que você pensar da agenda da esquerda. Nós ignoramos tudo isso porque o Bolsonaro disse que está apoiando o cara. Vocês notam o tipo de pateticidade que vocês estão passando? Vocês notam o tamanho da imbecilidade? Gente, está na hora da direita ler o livro que alçou a direita, que tirou a direita do calabouço. Está na hora de vocês lerem ele e entender que vocês estão fazendo a mesma coisa que a esquerda faz. O nome do livro chama-se O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Porque o método operandi da esquerda é o mesmo da direita para continuar gadeando as pessoas. De um lado vocês chamam eles de jumento, do outro lado eles chamam vocês de bolsominion, porque é verdade, cara. Então, se o Bolsonaro fala uma coisa, vocês vão seguir cegamente? É assim que acontece no negócio? Então, perceba bem uma coisa. Olha só isso aqui. E eu não sou contra o Bolsonaro, não, tá? Que se vier entre Bolsonaro e Lula, eu voto no Bolsonaro. Só que a questão é, eu tô aqui clamando que venha uma terceira via aí forte para acabar essa polarização toda que tá aqui, essa palhaçada. Porque nós temos hoje duas igrejas, cara. Nós temos uma igreja do Lula e uma igreja do Bolsonaro. E nenhuma daí é de Deus não, tá? Então pense bem nisso aqui. A gente vê problema, o cara viu problema grande, gigantesco no Nunes acenar para Joyce Hasselmann, mas não viu problema nenhum
o Nunes ser favorável a esse trem todo aí, e o pai dele tá no meio apoiando isso. É uma loucura, cara. Isso é de uma estupidez tão grande que eu não sei nem como a gente coloca isso aqui. E quem está fazendo essa estupidez toda é o povo. Olha só uma coisa, a capa do nosso programa tem isso aqui, ó. Um burrinho e um ninho, tá? E o famoso doutor Enéas aqui na capa. Isso era a direita. Esse representava o Brasil. Tá bom? Então nós temos que começar a entender que o Bolsonaro não é um intocável que a gente não pode criticá-lo. As alianças que o Bolsonaro está fazendo, que o PL, aí você pode dizer, ah, mas não é o Bolsonaro, é o PL. Mas eu não vi o Bolsonaro dizer que é contra. Por quê? Porque o Bolsonaro é um funcionário do PL. Então a questão aqui é, gente, como é que a gente faz se todo mundo aí está pegando fundo partidário, inclusive o PL? Todo mundo tem fundo partidário aí, ué. O único político que eu estou vendo que não pegou fundo partidário em São Paulo, que é o Pablo Marçal. Olha só uma coisa, o Bolsonaro e o Lula achou que ia brigar pela prefeitura de São Paulo, achou que ia polarizar a prefeitura de São Paulo e chegou um no meio disso tudo, que não é apoiado nem de um e nem de outro, e me parece que vai ganhar, que é faz o M, o Pablo Marçal. Se eu morasse em São Paulo, e eu vou chamar aqui o pessoal que mora em São Paulo, tanto do Instagram quanto do YouTube, se você mora em São Paulo, abraça o Pablo Marçal, cara. Porque esse candidato que o Bolsonaro está apoiando aí em São Paulo, vocês já tiveram ele aí e estão vendo que não dá certo. E o Guilherme Boulos, você já sabe de onde vem, então nem precisa dizer, né? Então percebe bem uma coisa, nós temos que começar a dar nome às coisas, gente. Vocês estão presos numa seita. O lulismo está preso em uma seita religiosa, os eleitores do Lula, e os eleitores do Bolsonaro a mesma coisa, é uma seita religiosa isso aqui. De novo, para não pensarem que eu sou de esquerda, eu sou um conservador, alguém de direita, tá? Só que a questão é, eu não sou gado. Eu não tenho um malvado favorito, tá? Eu não sou um ninho. E também não sou desse outro cara aqui também não. Tá bom? Então que fique aqui falado isso, tá? Nossa terceira pauta agora, vamos para ela. Vamos para a nossa terceira pauta. O vazamento dos áudios do Alexandre de Moraes. Não se fala em outra coisa, gente. Vai cair, carta na manga. De novo eu tô ouvindo essa história. Ai, vou até beber uma água, é demais, vocês são demais. Ele tem uma carta na manga, e agora vai, e a coisa vai acontecer, a coisa vai andar, e agora, já teve aí no meu zap, gente me mandando zap, perguntando, Daniel, será que as eleições do Lula vai ser impugnada porque foi ganha de forma ilegal? Eu falei, gente, vamos começar uma coisa do começo, pessoal. Vamos começar uma coisa do começo. Essa indignação da direita, se diz de direita, dizendo que é contra essa ilegalidade judicial que está acontecendo, mas quem ajudou a implantar a instabilidade jurídica no Brasil, agora eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar com muita raiva de mim, foi a própria direita. Agora sim. E eu vou provar a você. Quem ajudou a instabilidade jurídica no Brasil foram os apoiadores da direita. Sabe quando? Vou ler aqui para você não pensar que eu estou brincando. Em 17 de março de 2016, estava na celeuma, na crista da onda, a Lava Jato. Todo dia a gente acordava com Polícia Federal pulando dentro da casa dos outros, 6 horas da manhã. Tinha até um rap do japonês da Federal. Todo mundo aplaudindo, todo mundo batendo palma. E coercitiva daqui, e inquérito dali e tal, ok. Tudo bem. Mas em
justamente neste dia, 17 de março de 2016, o então juiz Sérgio Moro, o herói de vocês, que nunca foi o meu, eu tinha um Facebook na época e eu sozinho ficava lá dizendo que estava errado, que as ações do juiz Sérgio Moro eram arbitrárias, não podia ser daquele jeito. E aí o pessoal de direita batia em mim no Facebook, e eu apanhava, mas era os bolsonaristas lá que batiam em mim, a revelia nisso. Por quê? Porque eu vinha dizendo, isso aí é arbitrário, isso não existe, não é assim que se faz justiça. Vocês estão fazendo justiça, não, isso aí é justiceiro, não é justiça. Mas todo mundo da direita não via nenhum problema naquilo. Vocês não viram problema no dia 17 de março de 2016, quando o então juiz Sérgio Moro vazou um áudio da presidente da República, Dilma Rousseff, conversando com o Lula, que era uma coisa altamente ilegal aquele grampo. Sendo que o próprio juiz acima dele já tinha dito que era para parar o grampo. Só que continuou rolando, e a gente sabe como é que funcionou a coisa. Era um áudio, gente, de uma presidente da República que foi vazado. E aí o que é que vocês fizeram? Todo mundo, aí a direita toda, ó, bate palma pro Sérgio Moro, é isso mesmo que tem que fazer, tal, não sei o que lá mais, e tira daqui, puxa de lá, e eu dizendo, tá errado. Eu não concordo com a Dilma, mas ela é uma presidente eleita pelo povo, tem que respeitar. Ninguém respeitou. E a gente foi criando uma quimera, sabe? Quimera mesmo, jurídica, e fomos aplaudindo essas aberrações jurídicas. Meu campo nem jurisprudência é, meu campo é filosofia e teologia, mas como meu campo é da filosofia, então a gente estuda um pouco disso, a gente foi vendo que justiça no fígado não é um bom caminho para ninguém andar. E o que se foi fazendo? Se foi dizendo, deixa como está. Deixa como tá, vai ficar, é bom assim. Ok. E aí começou. Depois disso tudo, lembra do áudio, tá bom, querida? Marco Feliciano, quando foi impeachment da Dilma, até levantou a plaquinha lá, tchau, querida. Que foi o que o Lula falou com ela no áudio. Eu falei, tá errado, gente. Nós vamos criar uma coisa que a gente não conhece. Mas todo mundo aplaudiu aquilo. Vocês acharam certo a ilegalidade. Não foi a esquerda, foi a direita que bateu palma para aquilo e fazia até bonecão do Sérgio Moro para sair na rua, tipo um bloco de carnaval. O Super Moro na rua. Vocês lembram? Foram vocês que fizeram. Aí agora vocês estão falando disso aqui por quê? Quando o mesmo jornalista, olha como é a coisa, o mesmo jornalista que vazou agora os áudios do Alexandre de Moraes, é o mesmo jornalista que vazou as conversas do Sérgio Moro. E aí todo mundo meteu o pau no jornalista. A turma da direita caiu de cacete no jornalista e aquele troço todo. E a da esquerda aplaudiu o jornalista. Disse, isso aí, Green, vamos lá, bota pra quebrar, vamos botar pra frente e tal. Foram vocês que aplaudiram isso. Vocês aplaudiram. Vocês aplaudiram quando saiu os áudios, as conversas do Sérgio Moro com os promotores da Lava Jato. Ou seja, juiz e promotor conversando, se eles forem do espectro político nosso, pode, então? Aí se for do espectro político contrário, aí não pode? Como é que é? Vocês têm que decidir, ué. Vocês têm que decidir o que vocês querem, cara. Porque aí não dá. Vocês estão querendo decidir o quê? Eu não sei muito bem aqui o que a gente quer decidir. Porque acaba que fica nessa celeuma de que se for o meu juiz pode, se for o seu juiz não pode, então... Vocês têm que decidir, porque a justiça é neutra, ela tem que ser neutra. Mas nós temos os nossos privilegiados. Então veja só uma coisa, eu vi jornalista de direita, tá? Eu tenho aí tudo gravado na internet, vocês têm aí jornalista de direita dizendo, não, o que o Moro fez tinha que ser feito assim, porque não tem problema, numa democracia isso pode acontecer. E eu dizendo, não pode. Juiz não pode falar com o promotor sobre o caso que ele vai julgar daqui a pouco. Mas vocês disseram que podia. E aí agora o mesmo jornalista, olha como é a coisa, o mesmo jornalista está vazando umas conversas, segundo ele, né? Logicamente,
segundo o que está sendo dito, é que o Alexandre de Moraes conversava com o juiz e com o investigador dos casos da fake news do TSE. E aí pronto, a direita está vindo para cima, dizendo, olha, isso não pode. E aí a esquerda está defendendo, dizendo, isso pode. Vocês notaram como é duas igrejas? Ninguém aqui está a favor de justiça, gente. Parece que vocês querem a coisa é num Fla-Flu, é num Cruzeiro e Atlético, sabe? Atlético e Cruzeiro. Porque isso não é política, pessoal. A questão é, se for o meu pode, se for o seu não pode. Então nós temos que começar a entender, veja só isso aqui, ó. Foi a direita que começou isso lá atrás. Quando eu não tenho, olha, o segundo governo da Dilma, eu acho que a Dilma não era nem para ter ganho. Mas o povo quis ela. E eu respeitei isso. Só que a questão é, olha só uma coisa. Para tirar a Dilma, a direita fez qualquer negócio, fez acordo com qualquer satanás que tivesse na frente. Até com um Drácula. Veja bem isso, para tirar a Dilma do poder, foi feito ali manobras e mais manobras jurídicas. O próprio Fachin, quando foi tirar a Dilma, ele fez uma manobra jurídica ali que ninguém entendeu muito o que era aquilo, que a Dilma saiu inelegível, para você ter uma ideia. Acusaram a Dilma e eu nem sou defensor da Dilma, mas na época eu disse, os processos desse impeachment da presidente Dilma está errado. É ilegal, não existe isso. Pedalada fiscal, nenhum presidente da República foi empichado por pedalada fiscal e todos eles fizeram, inclusive Lula em 2003, Fernando Henrique fez, todos eles fizeram, deram pedalada fiscal e ninguém caiu por causa daquilo. Governadores fazem isso, todos eles fazem, ninguém cai. Por que a Dilma iria cair? Porque era alguém que estava entregando. Agora a questão é, a direita fez de tudo para derrubar a presidente da época e derrubou. E eu não sou petista para estar falando isso, tá? Como eu falei com vocês, segundo mandato dela foi uma tragédia, um desastre. Porque ela já pegou a plantação que o Lula já deixou atrás para ela poder colher somente vento. Mas a direita passou por cima também de todo o processo legal. Não venham aqui pagar de bom moço e dizer a mim que aquilo lá foi legal, porque quem entender um pouquinho só de jurisprudência sabe do que eu estou falando. Não tem como. Aquele é o impeachment mais discutível do mundo. Mas todos vocês disseram que era legal. E aí logo depois veio a Lava Jato, no meio daquilo tinha Lava Jato acontecendo, e prende daqui, prende de lá. E olha bem uma coisa, os jornalistas de esquerda, quando vazou, que deu a chamada Vaza Jato, jornalista de esquerda falou que estava tudo bem, que era isso mesmo, tinha que vazar, os de direita disseram que não. Aí agora vazaram esses tipos de áudio, o mesmo jornalista. E aí o mesmo jornalista agora está sendo aplaudido pela direita. Porque vazou conversas de um desafeto nosso. Vazou conversas do ministro Alexandre de Moraes. E aí o que acontece aqui, gente? O que é ilegal é ilegal. Seja para a esquerda, seja para a direita. Ilegalidade é ilegalidade. Eu não posso aqui ficar isento, ficar dizendo assim, olha, tá certo isso, tá certo aquilo. Não, não. O que é errado é errado. Então perceba bem uma coisa. Aí estão perguntando, o ministro vai cair, não sei o quê. Acredito eu que não. Não vai. Não vai, não se derruba um ministro do Supremo Tribunal assim. Você quer ver uma coisa simples? Procura aí o clã Bolsonaro, como é que está nesse negócio. Próprio Flávio Bolsonaro, no Roda Viva, já deu uma entrevista dizendo que não, ele não quer que o ministro caia. Vamos ver uma coisa. A ilegalidade começou dos ritos processuais que nós reclamamos tanto hoje. A ilegalidade começou quando nós apoiamos um rito de impeachment, nós não, né? No caso, a direita apoiou um rito de impeachment de uma presidente que era
que na época foi eleita pelo povo, sem nenhum crime aparente. A direita apoiou aquilo lá. E aí alçaram o poder o Michel Temer, e vamos ser sinceros, gente, Michel Temer, olha como é a coisa, a direita apoiou a queda da Dilma, Michel Temer veio para o poder, Teori Zavascki tem aquele acidente trágico com ele de avião, e aí quem vai ser colocado como ministro da Justiça, como ministro do Supremo Tribunal? O então ministro da Justiça da época do Michel Temer, que era o Alexandre de Moraes. E quem orou pelo Alexandre de Moraes foram os pastores que estavam lá na época. Feliciano, essa galera toda estava lá orando por eles. Então vamos ser sinceros, gente. Aqui não tem ninguém inocente, não. Hoje a insegurança jurídica está instalada nesse país. Por quê? Porque justamente lá atrás, há alguns anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, a direita também contribuiu para isso. Quando começou a achar que era normal fazer essas aberrações jurídicas aqui, esses Frankenstein jurídico. Então não estou aqui passando mão dizendo que esse aqui é certo ou aquele é errado, não, só estou dizendo para a gente acordar e não cometer os mesmos erros. Porque agora, de novo, olha, a primeira chance que está se tendo contra o ministro Alexandre de Moraes, está todo mundo com o fígado outra vez. Então, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, o que preza é o revanchismo, é aquele negócio, vamos lá, vamos botar para quebrar. E política não se faz assim, gente. Política não é desse jeito que se faz. Eu peço aos senhores, é que sejam coerentes nos seus discursos. Eu sou um amante da política e da liberdade. E a justiça, que não seja justiça para mim, não pode ser para ninguém, mas a justiça que é justiça para mim tem que ser para todos. Tanto para o espectro de esquerda quanto para a direita. Tem que ser assim. Então, nós estamos chegando ao final desse programa. Eu espero não ter colocado, não ter aí desagradado muita gente. Sou conservador nato, tá? Mas sou um amante da liberdade e defendo a liberdade tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas a gente plantou isso tudo lá atrás. Tá bom? Fomos nós que plantamos. Não vamos esquecer que a direita começou a apoiar a greve de caminhoneiro na época e eu dizendo, gente, não é assim, não é assim. E olha no que deu. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Se você gostou desse programa, compartilhe aí com as outras pessoas e quinta-feira eu te encontro aqui às 22 horas no Política de Quinta, tá? Política de Quinta é isso mesmo, é isso aqui, é um programa mais assim pra gente poder falar cara a cara, como se fala na fila da lotérica, como se fala na fila do supermercado, como se fala no posto de saúde, no hospital e assim por diante. É uma conversa, deixa aí seu comentário se você gostou ou não gostou, mas é importante que você dê o seu like ou o seu dislike. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.